sejam muito bem-vindos a mais um Pod Greca. E hoje é o nosso segundo episódio depois de tantos, né, Grace? Sim. E vamos assim, esse é o segundo e nós vamos falar sobre gestão de pessoas e liderança. É um tema bem falado e poucas pessoas estão estudando sobre isso ou muitas pessoas estão estudando sobre isso? Então, Karina, muitas pessoas estão precisando estudar sobre isso. Boa, muito boa. Essa é uma necessidade básica de várias organizações, né? E essa vai ser uma conversa bem valiosa, porque a gente escolheu duas pessoas especialistas nessa área, vamos chamar assim, e que para nós são grandes exemplos. São pessoas que nos inspiram e que nessa conversa aqui, nesse Pod Greca de hoje, não foi à toa que nós convidamos a Thaíse, que tivemos a oportunidade de trabalhar juntas aí um tempo atrás e tenho uma grande admiração pelo trabalho dela, pela força dela. Hoje aqui, né, representando também, contando a sua história na Oliveira Alimentos. E para mim é realmente uma grande honra ter a Thaíse aqui com a gente, ter a Cláudia também, que por onde vai aí indica a gente, carrega a gente junto, acredita também nas nossas propostas, porque são duas gigantes na área da gestão de pessoas e que tem sempre inovado, tem se posicionado muito bem, tem buscado muita novidade. E para nós é realmente um grande prazer ter vocês duas e ter recebido sim de vocês para essa conversa. E já vamos iniciar, antes delas trazerem aqui as várias dicas sobre gestão de pessoas e liderança, posicionamento. Então se preparem, porque hoje a gente tem gigantes aqui da área de gestão e vai bombar, né? Dica de novo de ouro de começo de podcast, papel e caneta na mão? Com certeza. Então, peguem aí seu caderno, sua agenda, porque vai ter muita dica bacana aqui dessas duas gigantes da área de gestão de pessoas. Tudo bem, meninas? Diga aí, a Thaís, fala um pouquinho sobre você, se apresenta. Tudo ótimo, Grace, Karina, agradeço de estar aqui, né? Representando uma área tão importante de gestão de pessoas, né? E também sempre trabalhando com muito carinho para essa área, né? É uma área que desenvolve muito as pessoas e muita dedicação, né? E amo fazer o que eu faço, né? Tenho brilho nos olhos por isso. Mas meu nome é Thaís e já estou 18 anos na área de gestão de pessoas. Passei muitos caminhos aí de desenvolvimento, né? E desafios. E é o que estamos aqui para demonstrar no dia de hoje, né? Trabalhar aí com você. Sou formada em MBA de gestão de pessoas, tenho 2 pós na área também, e a gente vê quanto que a gente precisa se aperfeiçoar e não dá para parar por aí, né? Dia a dia são surpresas, inovações, e a gente trabalha com isso, com pessoas. E vamos conhecer um pouquinho sobre a Cláudia Hiller. Conta para nós, Cláudia, um pouquinho sobre você, se apresenta. Obrigada, meninas, pelo convite, né? E é um prazer estar aqui com essa gigante, né? Também, né? Da área, que admiro bastante, né? Então, meu nome é Cláudia, estou aí uns 15 anos já nessa área de gestão de pessoas. Comecei lá no departamento pessoal, né? Primeiro no fechamento de folhas e coisa e tal, e depois fui me encantando pela área, né? E daí buscando o aperfeiçoamento, né? Me formei em RH, né? E depois, atualmente, estou fazendo a pós em inteligência emocional. Porque, como diz a Thaís, a gente precisa se atualizar sempre, né? Buscar o conhecimento, porque lidar com pessoas, né, é lidar cada vez mais com pessoas diferentes e com atualização do que vem do processos aí, né, inclusive a própria área, né, que veio do departamento pessoal, depois veio para o RH, e daí agora a gente está nessa lida da gestão de pessoas mesmo, né. Mas para nós é um super prazer ter vocês e é legal vocês se apresentarem contando o tempo que vocês já têm nessa jornada, porque aqui isso torna mais rica essa conversa. Porque a gente sim acredita que vocês já viveram vários desafios, e a Cláudia trouxe agora, né, desde o DP aí, porque são olhares diferentes também para a atuação, né, da gestão de pessoas, e é sobre isso que a gente quer trazer aqui, por isso que a importância de ter papel e caneta na mão, porque vai ter muita avaliação nesse momento para que as pessoas olhem para o seu negócio, para a sua gestão, para que tirem realmente aqui grandes dicas e sugestões aí para o dia a dia. E a gente vai começar então com algumas perguntas para que a gente inicie essa nossa conversa, trazendo aí alguns insights já iniciais aí.
E antes da primeira pergunta, eu quero chamar a atenção de vocês, porque este será o episódio mais doce que vocês verão nesse Podgreca. De certeza. De certeza, não é? Ó, porque aqui a gente ganhou brindes, presentes da Oliveira, e a gente tem uma paixão muito grande por essa empresa, né? Primeiro porque a Escola de Líderes está dentro da Oliveira Alimentos, e porque nós somos apaixonados pelos produtos desde criancinha. Gente, quem nunca comeu muito mais que uma dessa daqui? Porque não dá para comer uma só, né? É o pacote inteiro. Eu já abri o meu, mas já deixei bem claro que a Grace pode abrir o dela para dar para os outros convidados que estão aqui à mesa. Inclusive para o Tobias, que nos filma aqui agora. Então, a gente pode abrir o da Grace para poder espalhar, porque essas aqui são minhas. Já comi metade, mas tá tudo certo. Sim, compartilha aí sempre, né, de que é importante compartilhar o dos outros, né? O dos outros, Isso. e nesse caso da Grace. Né? Entendeu? E isso a gente tá falando de pessoas, comportamentos, então a gente já vai para isso. Começa por aí. Começa por aí, né? Quais são os comportamentos? Legal. Então vamos para nossa primeira pergunta, para que essas gigantes aí nos tragam as melhores respostas baseadas nessa bagagem gigantesca que vocês têm dentro da área de gestão de pessoas. Quais são os principais desafios que vocês tiveram dentro dessa jornada com relação à gestão de pessoas e também da liderança? Ou que vocês já viveram ou que vocês estão vivendo. Bora lá, Thaís. Tá contigo. Vamos lá. Eu acredito que, além de um desafio, um resultado gratificante é tu conseguir desenvolver as pessoas, né? Hoje, na Oliveira, onde eu atuo, a gente tem trabalhado toda a gestão da liderança através de resultados. E a empresa tem crescido muito, então temos diversos líderes que atuam dentro da empresa, que são operacionais, enfim, desde o mais estratégico. E esse desafio, dentro da área de gestão de pessoas, às vezes a gente se sente, o que eu vou fazer, né, com essas pessoas? Mas a gente trata, engaja, trabalha de tal forma que desde a pessoa com menos estudo, formação, ela se engaje na busca de resultados. Então, a gente tem conseguido, dentro disso, um resultado surpreendente com as equipes de trabalho, né? E a gente tem apostado nas pessoas. Isso é muito emocionante, até arrepia a gente, né? Porque tu traz credibilidade, tu busca as pessoas, tu coloca elas do teu lado. E a gente até tem chamado as nossas reuniões internas lá de doces resultados, porque tem caminhado de uma forma, né? A gente tinha antes um modelo padronizado, que era a reunião de gestão de resultados, agora não, tem um novo formato, doce resultados, né? Então, eu acho muito importante. E as pessoas, nada mais que isso, elas fazem parte do que a gente precisa ali, a gente precisa apostar nelas. Uau! E aí, Cláudia, quais são os desafios que você tem encontrado aí nessa jornada de gestão de pessoas e liderança? A gestão de pessoas, acho que ela passou por vários ciclos, né? Que nem eu falei, veio a questão do RH, que foi o desafio ali que eu acho que começou a introduzir muito essa questão da gestão de pessoas já nas empresas, porque antes era taxado como um cargo só na empresa, onde contratava e demitia, né? Isso era muito mais focado para isso aí. Quando começou mais essa questão do RH, né, começaram a entender que o quão importante é as pessoas no ambiente corporativo. Então, começou-se a buscar mais e começou-se a evoluir bastante sobre isso, né? E daí veio para essa área de gestão de pessoas hoje, né? Que é o que fomenta muito a nossa área. E os desafios são esses, né? Que o RH, a gestão de pessoas, ela não vem para resolver tudo, ela vem para auxiliar. Ela vem como um suporte, né? Um suporte para as áreas.
Porque daí entra esse desafio, o quão importante é os líderes também estar engajado nessa proposta da gestão de pessoas, né? Então, e daí vem nessa pegada, né? Tanto o RH entender um pouco mais de negócio também, então muda também essa mudança, né? Desse foco aí também mais voltado, né? Para poder estar colaborando com esses gestores que estão lá na linha de frente com as outras pessoas, né? E de contrapartida, eles entender também de gestão de pessoas para poder lidar. Porque, assim, eu sempre digo, quem convive o dia a dia com o liderado é o líder. Então, nada mais é do que a gente empoderar eles para essa tratativa de gestão de pessoas. Então, eu sempre digo, como gestão, a gente é um braço só, né? Está ali para apoio, né? Para ajudar, para colaborar e para evoluir, né? Junto com eles. Então, assim, ver a equipe se desenvolvendo e isso é muito gratificante, né? Que nem ela falou assim, mudar o conceito de uma reunião de estratégia por uma doce resultado, quanto isso é importante para a equipe também, né? Então, para a gente, isso que eu acho que é gratificante. Então, assim, são vários ciclos que foram passando, né? E o que eu vejo? Teve uma época, eu acho que como é que é? Ficou muito estrelinha o RH, e não estou falando de gestão de pessoas, é RH, que tudo coraçãozinho, tudo festinha, e não é isso, né? É estratégia, é entender que as pessoas são diferentes, é entender que a gente precisa estar fazendo com que os líderes entendam que nem todo mundo vai conseguir render igual, mas que eles fazem parte da equipe do mesmo jeito, mas que a gente, às vezes, precisa dar mão para as pessoas se desenvolverem, e depois a gente precisa soltar para eles andar sozinhos. Então, eu acho que é essa trajetória, essa mudança de paradigma que a gente vem construindo nesse período, né? Massa, o que tu trouxe agora, até tomei nota aqui, mas é essa mudança de mentalidade também dos empresários, né? Sim. Porque a gente teve essa fase, e ainda a gente ouve muitas vezes isso, assim, o RH como... Talvez, né, que tu fala estrelinha, né? Fazendo aqueles negocinhos de comemorativos e não sei o quê. E quando tu olha para de maneira estratégica, e aí vai vir, né, seguindo já para a próxima pergunta, mas é quanto o RH tem se colocado, né, as pessoas da área da gestão de pessoas têm se colocado como estratégico. E muito legal tu trazer essa relação de entender o lado do outro, como o outro, né, lado, a liderança também entender o que é gestão de pessoas. E falar, e tu trouxe a palavra assim, né, o RH entender de negócio. Porque muitas vezes a gente tem o RH entender do negócio. Mas não é só sobre isso, né? É sobre se colocar no lugar, né? Entender o que é negócio. A Karina até tem, né, nessa jornada aí também uma história incrível, né, nesse posicionamento enquanto gestão de pessoas. Mas eu queria justamente chamar a atenção de novo para essa fala. Né? Quanto a gente, enquanto gestão de pessoas, precisa estar entendendo mais sobre negócio. E quando falou, a Thaís, de doces resultados, é trazer essa mentalidade inovadora, de mudar o jeito de abordar. E às vezes começa pela mudança do nome, e muitas vezes o comportamento mudou e fez-se necessária a mudança do nome, né? Ou pode começar em um ou em outro. E isso é legal. Quanto a gente olha de maneira estratégica dessa forma. Então, pegando o gancho da questão do posicionamento, que é a nossa próxima pergunta, queria contribuir aqui com essa relação do posicionamento e da estratégia também, né? Dentro da minha jornada de gestão de pessoas, eu também, passando por esses ciclos, né, que a gente que foi acontecendo na história do RH, que saiu lá de DP, veio para recursos humanos, gestão de pessoas, agora tem, né, business partners, tem o RH mais estratégico, e esse RH estratégico é um RH que entende de negócios, né? Não só mas de negócios, como a Grace pontuou aqui. E dentro dessa minha jornada, eu percebi que não bastava só entender de gestão de pessoas, e aí a gente vai, né, buscar conhecimento em universidades, e aí traz os cases para dentro dos times e vai pontuando cada conhecimento na prática. Além disso, eu sentia muita falta quando a gente sentava numa reunião estratégica desse posicionamento de dizer em que ponto exatamente eu entendo de negócios.
né? E esse posicionamento é muito importante. E aí, claro, buscando conhecimento, aí eu fui fazer uma especialização em estratégias de negócios na Universidade de La Verne, na Califórnia. E dentro dessa especialização, a gente falava muito sobre marketing, sobre produtos, falava muito sobre processos e, principalmente, pessoas no centro. E eu acho que é essa mentalidade que os donos das empresas e a própria liderança precisa ter também, né? E o RH e as gestoras de pessoas, gestores de pessoas, tem que ter isso no centro. É entender que a empresa, na parte estratégica, tem sim a parte de finanças, tem a parte de processos, tem a parte de marketing, mas o centro de tudo são as pessoas, né? Então, eu me vi com esse gap mesmo, sabe? De competência de entender mais sobre essas outras áreas para poder falar de igual para igual com a galera do financeiro, com a galera de vendas, com a galera da produção, né? Tá, esse produto e qual que é a finalidade? E para onde vai depois? Qual que é o framework que a gente fala, né? Qual que é o processo dessa esteira aqui? Vai para onde? Então, quando a gente está dentro do negócio e fazendo parte mesmo e respirando aquilo, eu vejo que o RH tem como se posicionar, né? Ele tem know-how para fazer isso. E entrando nessa... E quando isso aconteceu, né? De ter esse conhecimento buscado em vários locais, mas daí eu destaco principalmente esse que eu busquei, eu vejo que as pessoas começaram a querer me ouvir mais. Sabe? De dizer assim, peraí, isso aí a gente ainda não pensou. Que é a estratégia, né? Dessa forma, a gente ainda não analisou. Peraí, vamos olhar, né? Então, eu vejo a importância do RH estar se posicionando porque ele quer ser estratégico. Mas fazer essa virada de chave é entender de negócio, do começo ao fim. Karina, assim, só para complementar, assim, né? Você falando, e são ciclos, né? Que nem eu falo, a gente não é que a questão dos eventos, as coisas, isso faz parte, isso começou ali. A mudança começou quando a gente fala ali no processo de RH, começou-se com as pequenas ações, né? Que a gente chama, né? Que são pequenas ações, assim, de comemorar os aniversários, comemorar datas comemorativas, aquela de começar a trazer as pessoas para o centro dessa forma, que foi ali no RH. Né? Eu digo que depois veio para essa área de gestão de pessoas. Então, assim, são fases que são importantes também. Então, assim, não é que tu se torna um RH de negócio que tu tem que deixar esse outro lado, né, de lado. Não, isso faz parte do complemento. Tudo é um complemento. Então, é tão importante quanto a gente olhar essa gestão de pessoas também com esse olhar de comemorar um aniversário, de comemorar uma conquista do colaborador, de comemorar as conquistas da empresa junto com o colaborador, né? Então, a gente tem que entender que isso faz parte da gestão de pessoas também, né? Mas que entender de negócio é muito importante porque entre a contratação, contratar bem contratado, né? Ter um ambiente mais feliz, porque é um ambiente com resultados, né? Então, assim, são coisas bem diferentes. Então, de entender que ambos são importantes, mas que para te conseguir um resultado melhor, um ambiente melhor, né? Ambos têm que caminhar junto, tanto a felicidade como o resultado, né? E é possível, né? A gente sabe que isso é possível, né? Hoje a gente está vendo que a mudança de conceito até dos donos de empresa nesses sentidos, né? Porque a gente ouve muito essa frase, né? Pessoas felizes, né? Trazem muito mais resultados, né? Então, isso que é importante, porque todos ganham. Top. É um conjunto. E essas ações de endomarketing que a gente está trazendo aqui é olhar para o centro, que são as pessoas, e tem um porquê. Todas as ações que o RH, que a gestão de pessoas promove dentro das organizações, tem um porquê maior, tem um motivo, né? É entender por que eu estou fazendo isso. E perceber esses resultados quando eu faço, o que acontece lá na ponta.
Isso. né? Colaboradores felizes fazem o quê? Tratam os nossos clientes mais... trazem essa felicidade também para os clientes, né? Traz mais Chega na resultado. ponta, né? Chega lá. Chega na ponta. Uhum, top. Então, vamos para a segunda pergunta, que é: qual é o posicionamento de vocês com relação aos desafios que a gente trouxe lá da liderança, que é desenvolver, que é auxiliar, né, ser esse suporte às outras áreas dentro da empresa? Como que é o posicionamento de vocês dentro da organização com relação a esses desafios? Gigante Thaís. Vamos lá. O posicionamento é constante, né? Mas a gente tem que atuar de uma forma harmoniosa também. Ao mesmo tempo de você estar se posicionando, você está trabalhando com resultados. E, ao mesmo tempo, as pessoas. Então, a gente tem que ter um engajamento muito grande nesse sentido. Hoje, estamos trabalhando uma gestão de resultados muito acirrada, desde a questão de custos, desde a cultura, trabalhando internamente. Então, são fatores que tem que trabalhar em conjunto para que na mentalidade dos colaboradores entrem de forma adequada, entendam que a empresa também precisa trabalhar dentro das questões ali para ter um resultado saudável, também desde o financeiro. Então, ali entra o posicionamento do RH de estar trabalhando a mentalidade das pessoas nesse sentido, trazendo o desenvolvimento para eles, as oportunidades. Eu sempre trato muito lá com as pessoas o quanto de oportunidades que a empresa está tendo na questão de crescimento. Cada um está tendo sua oportunidade. A gente que tem que correr atrás e se desenvolver. E esse caminho, eu como gestora de pessoas, tento demonstrar para eles. E é muito importante. E eu me sinto muito, muito satisfeita quando eu vejo ali o resultado, né? Às vezes, a gente, na questão estratégica, tem alguns posicionamentos que, não me sinto confortável, né? Mas são desafios que a área de gestão de pessoas está caminhando em conjunto. Então, a gente tem muito apoio da questão da diretoria de estar junto e tal. E isso é fundamental para a gente, né? De poder também estar tendo credibilidade nesses processos, né? E isso sustenta também a gestão de pessoas na ponta, para que a gente consiga caminhar bem firme nisso, né? E assim, é motivador, né? Tu vê as pessoas vindo conversar. Eu tenho o hábito de entrar todos os dias na fábrica, boto lá a gente diz a farda, né? A farda branca, porque tem todo a critério de ser empresa de alimento, a gente tem o processo de entrar, tudo entra, vou lá. E a gente tem o bom dia com a liderança e tal, né? E isso mudou totalmente. E a gente acompanha o resultado deles, né? Então, assim, é muito gratificante, né? E a gente trabalha todas as pontas, resultado, custo, desenvolvimento nesse sentido, né? E é um posicionamento que a gente, às vezes, leva um não, daí a gente dá uma quebrada ali, daí a gente volta com outro título lá para a diretoria, né? E vai, né? E quando vê, né? Eles veem a coisa acontecendo, né? Aí agora não tem custo para isso, né? Daí a gente remodela, pensa, frustra um pouco, né? Usa e vamos lá, né? A gente pinta de forma diferente e acontece, né? De vez em quando eu faço algumas aí que tem que acontecer, senão a gente não evolui, né? E é importante que depois a diretoria vê que acontece e vamos lá, que o resultado é inspirador e é bom. Que massa. Cláudia, e aí, qual que é esse posicionamento perante esses desafios de gestão de pessoas e liderança? Baixos, né? É uma montanha-russa. Montanha-russa, como é que eu escutei essa semana que diz assim, se tá fácil, tem alguma coisa errada, né? Sim. Então, já começa por aí, né? E vem muito nessa pegada do conhecimento, né? Do treinamento. Então, eu acho que o posicionamento começa ali, né? De instigar todo mundo a se desenvolver, né? Porque a gente tinha muito uma cultura
de que se a empresa me ajudar a me desenvolver, eu me desenvolver, senão não. A gente tinha essa cultura, né? Principalmente aqui na nossa região, muito disso, né? Eu já faço o que eu preciso fazer, se eu preciso me desenvolver. E hoje não, a gente tem que entender que o foco e o conhecimento é nosso. Então, instigando, mudando, é um desafio de tu fazer as pessoas quererem buscar esse conhecimento também. Então, só que assim, tudo, né, que nem ela falou, a gente comemora pequenas conquistas, né, porque gestão de pessoas são pequenas conquistas. Tem hora que tu vai, tu consegue um monte de coisa, daqui a pouco, né, vamos treinar, vamos buscar, vamos fazer aquilo, daqui a pouco cai um pouquinho, porque realmente a empresa também é feita de custos, então a gente também tem que entender que tem hora que não tem orçamento para algumas coisas, então o que a gente tem que fazer? A gente volta, a gente, né, tira um dia para, né, curtir a fossa do não que a gente leva, né, aí no outro dia dá uma rebolada, vamos lá, vamos reformular, como ela falou, né, vamos entender, porque se a gente está estendendo... de forma diferente, né? Né? Pra gente mostrar que a gente também olhos. entende de custo, né? Porque daí tem que entender de custo, né? Porque RH é só dar despesa, né? E não é. A gente tem que olhar para outra visão, que isso é investimento, né? Então, vamos remodular, vamos buscar, vamos ter que fazer de novo. Vamos fazer, então a gente começa de novo, né? Então são desafios disso. Então eu sempre digo que é uma montanha-russa, que nem falou, é altos e baixos, e a gente, né? Tem dia que tá lá naquele, né? Que em vez da gente motivar, a gente tem que ser motivada, né? E, então a gente busca isso. Só que daí entra esse desafio gostoso que, a partir do momento que tu tem uma conexão, que tu começa a ter uma cultura voltada para isso, as pessoas entendem que o RH ele não precisa estar motivado 100% o tempo todo, porque isso é meramente impossível, né? É humanamente impossível, né? Porque tem dias que tu também não está bem. E quando tu tens uma equipe que entende o que é uma gestão de pessoas, tu tem a contrapartida. Se não está bem, tu tem a outra ponta que vem. Peraí, vamos lá, vamos ajudar a gestão de pessoas, que hoje é eles que precisam. Então, e vai nos reerguendo. Então, quando tu consegue isso, tu começa a ver, não, o trabalho está sendo bem feito, a gente está conseguindo chegar onde precisa. Né? E daí entra aquele outro olhar também, né? O olhar do dono, né? Porque eu sempre disse, tudo começa de cima para baixo, né? A cultura começa a ser mudada dentro de uma empresa de cima para baixo, porque existe uma cultura já dentro da empresa que tu tem que respeitar, né? Tu pode reformular alguma coisa da cultura, mas tu não consegue mudar uma cultura 100%, né? Então, quando tu consegue reformular, reconstruir um pouquinho da cultura que vem de cima para baixo, tu começa a entender e eles começam a entender que o trabalho começa a ficar mais leve, que essa é a importância que a gente falou, desde o início lá até a entrega, é pessoas, né? Uhum. E daí, eu estou lendo um livro agora que daí a primeira parte, assim, a primeira frase já me chamou muita atenção. Uma máquina pode fazer um trabalho de 50 pessoas, mas jamais de uma pessoa estritamente estratégica, né? Então, assim, a diferença disso, porque a mudança tem que vir do ser humano estratégico. Ela tem que dar o comando para a máquina. Então, assim, pode ter uma máquina que faz tudo, mas até para operar a própria máquina, tu tem que ter um humano, né? E o humano é uma pessoa diferente. Então, esse olhar de que a gente não é todo mundo igual, dentro de uma forma igual, sendo que, né, tem se direcionado todo mundo para aquela mesma direção, não. É normal, é importante, né? Eu sempre digo para o líder, quando ele vem reclamar para a gente assim, tem uma pessoa difícil no meu setor, está complicado, essa pessoa vai te instigar a melhorar. Né? Não é tirar ela de lá e tu querer um time perfeitinho, porque tu não vai se desenvolver se tu tem um time perfeitinho. São as pessoas difíceis que vai fazer a gente evoluir cada vez mais, né, para conquistar. Então, toma essa, galera. Toma essa aí, anotem. Estão com papel aí? Tá vendo? Né? Não transforma quando é facinho, então, né? Não, tem que evoluir não. Só, né? Tem que ter desafio. Tem que ter desafio. Senão é fácil, fica fácil. Né? Fica mumu. E eu sempre digo, conflitos precisam existir. Não pode ter disputas, né? O desafio ele é movido por conflitos, né? Só que o conflito ele vem de um propósito igual, né? Aquele propósito que é o mesmo. São conflitos que é discussão para chegar a um resultado comum e não para ter razão, que daí é a diferença, daí é uma discussão, daí eu quero ter um posicionamento para ser meu. Não, não é. Então, assim, a gente fazer com que as pessoas entendam que conflitos precisam ter, desde que sejam direcionados para um entendimento, flui muito melhor. E te desafia a melhorar também, né? Conflitos saudáveis. Isso, conflitos que te desafiam e te buscam a uma solução, e principalmente em conjunto, né? Que é muito importante as decisões em equipe. Quando as decisões são em equipe e trabalhadas em conjunto,
não gera tanta disputa e entra mais num consenso. Então, a responsabilidade acaba sendo de todos, né? Então, é mais saudável e se caminha num direcionamento até sem tanta disputa, né? Isso, e daí e fica fácil, fica mais tranquilo, né? Daí a gente começa a facilitar as coisas, as conquistas começam a ser mais tranquilas, porque tu assume um compromisso que tu mesmo ajudou a construir, né? Para um resultado, o resultado vem daquilo que tu também almejou, que tu ajudou a colocar no papel, que tu ajudou. Então, não fica uma disputa de poder. E isso que é gostoso, né? Uhum. Quero só aqui trazer algumas coisas dentro da fala de vocês. Para mim tem uma, né, estando do lado de cá, olhando para vocês duas de frente, preciso dizer do brilho do olho que vocês têm falando do que vocês fazem. Eu sempre, quem entra para a área de gestão de pessoas, né? Eu sempre digo assim, é um vício que tu cria, né? E automaticamente, às vezes, a gente fica meio crica, né? A gente vai lá, bate, aquele que é osso duro de roer, a gente bate, vai lá e tenta transformar, né? Porque, e a gente sempre fica ali nessa questão de ver, acompanhar a pessoa, e quando ela se transforma, nossa, né? Pra gente é muito motivador, né? Desde tu colocar um colaborador, às vezes, voltar a estudar, ou ele entender que um processo é importante, né? Dentro da transformação na gestão, é muito gratificante tu ver. Então, assim, o RH, quem entra nessa parte de gestão, eu acredito, assim, é um vício, né? Tu não sai mais disso, né? Tu só quer mais. É isso aí. Então, eu queria falar desse brilho no olho que eu enxergo, né? Que a gente enxerga aqui, Sim. estando na frente de vocês e conhecendo vocês muito mais, né? E dizer que quando a pergunta vem para posicionamento, que posicionamento vocês têm, a gente ouve muito de quem trabalha na área de gestão de pessoas e assim, eu não tenho apoio da diretoria, né? Porque, talvez, né, na questão estratégica, enfim, mas o que eu quero trazer, conhecendo vocês, o trabalho de vocês, a jornada de vocês, não só na empresa que vocês estão agora, mas por onde vocês passaram, né? Aconteceu, no caso, com as duas até, 2 semanas atrás, nós estávamos num evento, a empresa que a Thaís trabalhava antes, né? As pessoas estavam e ela sentou no meio da galera, assim, nós estávamos comentando com isso, o acolhimento, as histórias que são construídas e o respeito, o carinho que tem, né? Cláudia, mesma coisa, né? A gente ontem estava no almoço, né? A jornada também que tu teve em outra empresa, a pessoa disse, nossa, quero saber mais dela, tô acompanhando ela, né? E que legal. E assim, pessoas do topo, se a gente olha para a diretoria. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de brilho no olho, do amor do que vocês fazem, do que vocês estão trazendo, muitas vezes, enquanto gestão de pessoas, a gente espera ter apoio da diretoria. E no movimento de vocês, o que eu vejo? Que vocês encontraram esse espaço buscando, e aí vocês trouxeram, né, instigando os outros, e vocês só instigam os outros se vocês primeiro buscam desenvolvimento, e vocês são duas sedentas, né, vocês têm sede de desenvolvimento, vocês estão conosco, né, na jornada, e não só conosco, em leituras, né, em outros treinamentos, vocês sempre estão, então vocês se tornam exemplos, né, vocês têm bagagem, vocês têm fala, porque vocês estão sempre colocando mais conhecimento na mochila de vocês, e eu tenho certeza que o posicionamento de vocês perante a diretoria, e no caso de vocês duas, dizer assim, né, a gente conhece a diretoria, enfim, das empresas que vocês atuam, quanto eles confiam nas falas de vocês, né? E aí é bem legal a Thaís dizer, né, às vezes a gente só muda a roupagem do negócio, né? A gente muda a cor do negócio. A gente vai lá, apresenta a cor, depois... não, vamos deixar. Depois a gente vai lá no outro mês, remodela, traz de forma diferente, repensa, né? Talvez não foi o momento de apresentar, talvez eu tinha que ter colocado os mais pontos. Custo-benefício, né? Trabalhar porque a diretoria analisa muito a questão de custo-benefício, né? O que vai propor de melhoria dentro da empresa nesse sentido. Então, a gente viu que não apresentou da forma correta, né? Ou talvez não chamou tanta atenção, vai lá, volta e remodela e tal. Ou não foi o momento, né? E corre atrás, né? E o que eu percebo aí é que vocês não ficam no mimimi.
Vocês até baixa energia quando ganham não, né? Porque a gente acompanha aí alguns Acontece. projetos. Né? Ganhou não, Nossa. baixou energia, né? Eu sempre digo até o Márcio, meu diretor, que ele não escute, né? Mas eu choro de raiva. Ele brinca, né? Olha o poder dessa força da Eu já gestão disse, de eu pessoas choro aqui, minha de gente. raiva, né? Mas tô brincando, né? Mas logo já. Já a gente dá a volta por cima, né? Eu acho assim, é bem importante nesse sentido, né? A gente às vezes leva o não, revolta e tal, vai lá, explica e tal, dá um tempo, volta, reposiciona, vê também que a gente também às vezes pode errar, né? Acontece muito, né? Dia a dia, às vezes muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem dias que a gente disse, nossa, que dia foi esse, né? A gente passa por muita coisa, muitas emoções de pessoas mesmo, a gente tem que tratar, tem que evoluir nesse sentido e tem que estar firme também para dar suporte, né? Então, nesse sentido, a área de gestão de pessoas tem que ter muita maturidade, né? De trabalhar com as pessoas, envolvê-las, né? A gente às vezes fica frágil, vamos lá, outro dia a gente repensa, vai para casa ali, ó, né? No caminho vai pensando, remodelando, volta no outro dia com outras ideias e trabalha e vai para frente, né? Eu sempre digo, vamos para frente, que a gente tem que ser positivo nesse sentido, né? De passar os obstáculos, rever os nãos, às vezes a gente entende, né? Tem que se reposicionar e é isso. Eu sempre falo assim, que se a gente fala em gestão de pessoas, a gente tem que entender que a diretoria também é uma pessoa, né? Então, tu tem que aprender que eles também têm os seus altos e baixos. Então, não dá que a gente olhar só para, né, para nossa linha ali do mesmo nível, né? Que quem de cima para baixo também é um ser humano, que também tem suas falhas, como a gente também tem. Então, tem os seus momentos, né? A gente sempre diz assim, né? Como é que ele está hoje? Dá para a gente ir lá? Não dá? São válidos, mas eles são persistentes. É, Né? Eles são válidos, mas a gente a gente não é desiste. persistente, não É. desiste tão fácil, né? Até coloquei bem essa palavra aqui. Quando a gente, para nós, vocês são referências, né? Por conta de serem alunas da escola, né? Por todos os projetos que a gente já fez junto. E eu coloquei aqui, além das coisas que vocês trouxeram, vocês encontraram, desenvolveram, né? Conquistaram respeito, né? Tanto da diretoria quanto dos times. Vocês têm isso pela jornada de vocês. Vocês entregam proximidade. Vocês são acessíveis. E aí a dica mesmo para quem está na área de gestão de pessoas de se avaliar nisso. Abertura. Porque vocês sim atendem as pessoas e é onde, né, encontram aí a proximidade, têm ouvido atento, reconhecem erros, vocês têm essa humildade aí e persistência eu tinha colocado aqui, porque sim, é isso que eu percebo aí muito, muito em vocês, assim. E foi outra mudança de paradigma, né? Não dá para te ser uma gestão de pessoas sentada numa cadeira, né, atrás de uma mesa, uma sala fechada. Né? Eu sempre digo, a gestão de pessoas, a RH, o que for, que faz isso, não vai conseguir isso dali, porque, como a gente falou, respeito, mas respeito se conquista, né? Sim. E se conquista onde? Lá, dando, né? Acolhendo, né? E até mesmo puxando a orelha quando precisa, né? Ou levando umas cintadas do amor, né, Karina? Só se for do amor e para desenvolvimento, né? Isso, a gente não tem essas conversas. É importante, né? Então, assim, e precisa, porque a gente também precisa disso, né? Que nem ela falou, a gente também erra, a gente também é humano, a gente, né, nem sempre é certo. Os nãos, às vezes, de reformular, de a gente ir lá e olhar aquele projeto e reformular ele, é porque às vezes a gente errou também, né? Então, é importante isso também. Eu sempre, dentro da trajetória que eu tenho de gestão de pessoas, eu penso que a gente tem que tratar a pessoa para ela ter o melhor resultado profissional, para ela evoluir também, né? A questão de uma gestão de pessoas romantizada, eventos, isso acaba acontecendo, porque a gente também não quer que passe eventos em branco, mas o estratégico, profissionalizar a pessoa e ver a pessoa evoluir, isso não tem preço, né? É onde a gente se sente que está fazendo parte do processo, está evoluindo também como gestor, né? E está trazendo resultado para a empresa. Isso é muito importante, né? E as pessoas, elas vão entrando num processo de engajamento que automaticamente elas te procuram, elas vêm tirar dúvidas, elas querem ter o melhor para elas, né?
que eu faço, que caminho que eu sigo, né? Isso é uma das coisas que eu tenho acompanhado agora muito de perto, das pessoas quererem se desenvolver, né? Que nem eu disse, as oportunidades estão ali, basta você querer, né? E assim, ó, no ambiente a gente tem os que querem e os que não querem, né? E tem. Só que daí tu entra nesse contexto do respeito também. Tem pessoas que beleza, ela não quer, mas ela tem que entender que ela vai estar ali, ela não vai conseguir crescer. Isso é um entendimento que tem que ficar claro para ela. E às vezes tá tudo bem, né? Às vezes para ela tá tudo bem, né? Eu tinha um chefe que ele ficava indignado, assim, né? Um diretor de empresa, assim, que ele ficava, mas tantas oportunidades, e a pessoa tá lá há 20 anos na mesma função, mas ela estava feliz. Então, para ela estava tudo bem. Por que eu vou querer instigar e querer, né, tirar ela da zona de conforto se para ela está tudo bem? Ela está entregando o resultado, ela está entregando, não está deixando de fazer, de executar, né? Mas daí entra naquele contexto. Para ela, aquilo lá estava bom. Mas não, se eu quero evoluir, se eu quero crescer, se eu quero buscar mais, eu tenho que fazer o quê? Né? Me desenvolver, tenho que buscar conhecimento, eu tenho que buscar, né? Porque tudo muda. Né? E nessa questão do desafio, que é a pergunta principal, a gente vem de uma mudança de gerações muito drásticas, né? Que estão tudo trabalhando junto, né? Então, tu imagina como isso é importante. Então, assim, como gestão de pessoas, para a gente isso também é um desafio muito grande, né? Então, eu me formei em 2015, né? Antes de fazer minha graduação, eu sempre achava que eu não precisava me evoluir, que estava bom. Eu sabia fazer, eu chegava lá, executava minha atividade, estava bom. Quando eu comecei a estudar e buscar, eu não parei mais. Por quê? Né? Tu começa a entender que tu não sabe nada. Né? Tu sabe um pouquinho. E daí tu começa a instigar, né? As pessoas a entender que precisa evoluir para crescer também. E quanto mais a gente cresce, mais a gente também se desafia a buscar, né, problemas. No processo de gestão de pessoas, empresa, né, principalmente indústria, às vezes a gente pega pessoas que estão no cargo de liderança e elas não sabem realmente o que seguir de liderança. E tu coloca elas no processo de começar a direcionar as pessoas, de sair do operacional somente e ir para frente nesse sentido, e elas se sentem desconfortáveis, né? Então, o cargo líder, ele tem todo um aparato atrás, né? Que a pessoa tem que estar preparada, né? Nesse processo ali, eu já peguei muitas pessoas que ergueram a mão e eu não sirvo, eu quero trabalhar com operacional. E ok, entendemos, né? Então, é um processo de maturidade que a gente também tem que trabalhar os nãos, né? Da pessoa, às vezes, não se enxergar, de não conseguir esse eu de liderança, né? Que eu sempre digo que o líder, ele tem que se contemplar com diversos pontos, né? E não é fácil o dia a dia, né? Como a gente também, às vezes, tem dias que tem que se reestruturar muito, né? E ouvir muitos nãos para ir para frente, né? Top. Para a gente fechar essa parte aqui do posicionamento, eu queria só trazer que aqui nós temos grandes gestoras, né, que se posicionam com criatividade, né? Criatividade, de olho no resultado e principalmente no desenvolvimento de pessoas para trazer esse resultado. Extremamente estratégicas. Então fica aí a dica. Grandes gestores de pessoas e de recursos humanos que precisa sim olhar de forma estratégica para esse desenvolvimento, para os resultados. E aí a gente vai para a nossa próxima pergunta, que vocês já começaram a falar um pouquinho. Olhando para tudo isso, nesses altos e baixos, né, nos dias que vem a desmotivação, aí vem mais motivos para ação, no outro dia dorme a ideia e volta e vamos lá para frente, né? Como vocês têm se preparado para os desafios futuros? Já que nós já percebemos aqui que temos mulheres sedentas por conhecimento, que estão sempre em busca, então a mentalidade de crescimento está aí implantada e a gente não tem dúvidas quanto a isso. A gente quer saber como vocês têm se preparado para o futuro, porque a gente entende que as competências que nos trouxeram até aqui
não serão as mesmas que vão nos levar a um outro nível, né? E para o futuro, porque tudo está mudando e muito rápido. Vocês concordam? E como que vocês têm se preparado para esse futuro? Vamos lá. Vamos lá, você fala de líderes? A gente adora. Faz parte, né? Faz parte, olha ali, ó. Mas gestor, pessoas, eu acredito muito hoje. A gente está trabalhando com geração X, Y, Z e tá muito mutante ali. E a gente tem que ter um contexto de fazer essa equipe toda se sincronizar. Então, para um é fácil entender de tal forma, para outro não. A gente tem que simplificar esse processo e estar no meio disso ali. E dentro disso também a área de gestão de pessoas eu tenho procurado muito. É a questão de tecnologia, de otimizar processos, de estar facilitando, né? Porque principalmente a parte de DP é muito burocrática, mas faz parte, e a gente tem também deparado por muitas questões hoje de legislação, que são processos que precisam acontecer. Então, isso também tem que estar em sincronia com a própria indústria, de estar cobrando, e nesse sentido, otimizar processos também se preparando na questão de leis, direitos, enfim, né? Mas o estratégico também. Então, a gente não pode parar no tempo nesse sentido, né? Desde evoluir na questão de estar acompanhando a nova cultura, o que pensam, né? Eu acho assim, a gente tem que estar muito entendendo o que o teu colaborador que está vindo. Na parte de recrutamento, a gente tem que entender que, às vezes, aquele profissional que tu está recrutando, ele é top, mas dentro da tua cultura ele não vai se adaptar, não vai se encaixar. A gente tem que ter esse feeling, né, dentro do... E também ferramentas de processo que trabalham em conjunto. Então, a gente tem que estar muito preparado, muito estruturado, e a sede do aprender caminha ali em conjunto. Então, a gente está sempre ali olhando, né, o que está acontecendo, qual a novidade. Eu acompanho muito a revista Você S.A., que eu acho que traz muita coisa legal, né, na questão de novidades, desde burnout, parte operacional, né, do dia a dia, estratégica, enfim. Mas tem que estar muito firme acompanhando o que está acontecendo no dia a dia, desde desenvolvimento humano e também indústria em si, né, estratégias, resultado, enfim. Entra muito isso, né? É a atualização constante, né? Eu acho que esse é o desenvolvimento, né? E daí hoje é uma coisa que para mim a gente não ouvia muito falar em inteligência emocional, né? A parte da emoção, né? Então hoje ela está muito trabalhada junto, né? Então quanto isso evoluiu para a gente, né? E que nem até a gente falou, várias gerações, né, trabalhando junto, né, que também estão saindo da zona de conforto. Pega a geração X aí, que era só trabalhar, entregar e, né, trabalhar na mesma empresa a vida toda e o foco era se aposentar, né. E a gente vem de uma geração hoje que é totalmente diferente. Ela quer entregar resultado, mas ela também quer crescer muito rápido, né, evoluir muito rápido. Então, como fazer isso? Através de conhecimento, através da atualização. Então, e conseguir conciliar essas gerações todas junto, também de fazer eles entender, tu precisa estar adaptada para isso, né? Então, assim, tu mudar o teu jeito de ser, eu digo que eu mudei muito, assim, né? Principalmente porque eu tenho 2 filhos, né, jovens agora, já nem são mais adolescentes, né? Que me ajudou a me tornar uma profissional melhor também. Porque o que acontece? Até então a gente vinha também, porque assim, não vamos falar em idades, né? Mas a gente também, né, vem de uma geração lá, não muito lá atrás, não vamos, né? Mas uma geração diferente. E daí, de repente, na tua própria casa, tu tens uma geração diferente que tu tem que se adaptar a ela, né? E eu sempre digo, quando os meus filhos chegaram na pré-adolescência, nem foi na adolescência, né? Eu entendi que, daí veio isso, eu preciso melhorar. Né? Eu preciso entender um pouquinho mais desse negócio aí, porque eu vou perder eles, né? Eu quero eles perto de mim, eu quero que eles evoluam, que eles caminhem comigo, né? Que eles não busquem lá fora uma referência, eu quero ser a referência deles aqui dentro de casa. Então, e daí ali eu comecei eu entendi o quanto eu precisava entender e aprender, né?
E, cara, e hoje eu sempre digo que para mim, profissional da área de gestão de pessoas, minha virada de chave foi a pré-adolescência dos meus filhos, né? Porque eu era uma geração diferente, eu tinha meus pais com uma geração diferente, e eu estava começando a caminhar com uma geração junta ali. Então, quanto isso foi importante para minha jornada profissional também. Para mim, assim, foi o X, assim, que eu digo assim, que foi o auge da minha virada na busca pelo desenvolvimento, né? Então, e tu olhar, quando tu melhora profissionalmente, tu melhora como pessoa, tu melhora como pai, tu melhora como mãe, né? Então, tu melhora em todas as áreas. Somos um só, né? Profissional e pessoal. Vou pegar aqui só para abordar o que a Thaís trouxe, né? A Thaís, uma das primeiras palavras que tu trouxe na resposta foi simplificar. A gente costuma também trazer... Anotei aqui. Porque às vezes a gente está querendo inventar a roda e a gente já faz de certa forma, mas não dá, né, atenção para aquilo. A gente fala de fazer bem o arroz com feijão. Né? Às vezes a gente está querendo fazer o extraordinário, né, a gente fala, às vezes as empresas estão pedindo para que a gente ajude a fazer plano de carreira, plano de cargos e salários, mas o básico não está sendo bem feito. Né? Não está nem sendo feito, desculpa. Então, o simplificar, o fazer, né, aquilo que é o básico, é a base bem feita. Tu falou tecnologia, né, Thaís? E a gente precisa estar ligado nisso o tempo todo, buscando aí também alternativas nisso. Também, né? Das pessoas entenderem, né, a tecnologia. Não adianta colocar 1000 ferramentas que eles não entendam, né? Sim. Processo. Então, aqui eu até quero falar da questão, né, e vocês fazem isso muito bem também, a clareza de entender o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e quais as responsabilidades de cada um. Então, achei bem, bem top só reiterar essa tua fala. A Cláudia, quando traz adaptabilidade, eu acho que é a palavra, né, que tu trouxe aí bem forte, e um pouco antes da gente entrar no podcast, a gente até estava conversando, né, antes de entrar no Pod Greca, porque tu falava, né, de algumas coisas de dentro de casa em relação à liderança, enfim, de quantas coisas vocês estão construindo juntos, e quanto isso vem a partir do nosso movimento, né, da questão de puxar a responsabilidade do seu desenvolvimento, quanto isso impacta, e a gente já viveu aí também na escola, né, tu com o Eduardo, que são alunos, né, mãe e filho aí no dia da formatura, inclusive, a gente vê o orgulho, o brilho no olho, um para o outro, né? Então, para nós, isso sim é um presente, ter acompanhado tudo isso, mas trazer assim, ser referência sim na empresa, mas a gente não deixa de ser referência em casa, porque somos um só. E aí tu traz, não, meu start, o meu despertar foi quando eles chegaram na adolescência e eu quero ser referência. Então sou eu que preciso melhorar. Muito legal, só queria trazer essa aqui para contribuição, porque achei top aqui trazer isso. Top. E isso veio muito forte no dia da formatura, porque eu me lembro exatamente as palavras do Dudu, nosso aluno, né? Líder, grande líder, filho da Cláudia, e ele trouxe exatamente isso. Essa mulher que está aqui na minha frente, que é Cláudia, estava lá, disse assim, ela é a minha referência de liderança, de gestora de pessoas, é para ela que eu olho. Então, assim, receber um feedback desse no dia da formatura foi top. Não podia deixar de falar isso, né? Porque isso foi bem, bem emocionante. Falando de emoções, foi muito emocionante. E são essas pequenas conquistas que fazem a gente querer cada vez mais, né? Porque não, assim, não tô reclamando. Não é fácil, né? A gente leva, né? A gente tem que entender que nem sempre a gente vai ter o reconhecimento, né? O pastor Adel, um dia ele falou que Jesus, quando curou os leprosos, né? De todos que ele curou, um voltou para agradecer, né? E aquilo marcou muito para mim quando ele fez uma fala sobre isso, né? E às vezes a gente olha assim, a gente não faz pela gratidão das pessoas, mas quando acontece alguma coisa que marca, e isso para mim marcou, é dizer assim, não, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo certo, e é reconfortante. Top. Então nós falamos aqui sobre como vocês estão se preparando para esse futuro aí, né, entendendo gerações, culturas diferentes, até dentro da Oliveira também tem pessoas de outros países, inclusive, trabalhando, né, então são culturas bem diferentes, que você tem que fazer todo esse processo de adaptação, de acolhimento, né, entender, feedback... Algo a falar sobre isso antes de ir para a última pergunta? Aqui já lembrando de uma aula específica.
né, a gente teve uma aula específica sobre feedback, que é muito importante, né? E a gente teve o próprio feedback de uma líder, né? Que ela estava com muita dificuldade na questão do feedback com os colaboradores estrangeiros, né? E a gente fez Agora, uma dinâmica gente, que foi... prestem atenção Clica na aí. Thaís nessa hora, nesse momento. Escutem essa história, porque foi muito top. Vai lá, Thaís, vou até comer uma bala de banana. Então, a nossa grande treinadora aí, Karina, sentou no outro lado da mesa com a líder passando feedback e começou a falar em espanhol, dar o feedback em espanhol. Claro, muitas Então, olha a habilidades, aula essa na prática como é que foi, né? Nossa, né? Não esqueço mais isso, e nem a líder, né? Então, foi muito importante. Porque ela tinha relatado um pouco antes qual era a situação que ela estava enfrentando. É, E era o módulo feedback, era uma, né? Então era a gente usou. uma pessoa ainda se encontra lá que pede feedback quase todo dia. Então, assim, né? Como lidar, como tratar. E na dinâmica a gente brincou, mas foi bem interessante, né? Construtiva. Porque na prática, quando a gente está falando e os líderes trazem para a gente assim, olha, eu estou com dificuldade nesse ponto, né? Nesse caso da cultura que vocês falaram bastante sobre isso, que vem, mas e essa cultura que está vindo de fora, essa mão de obra que a gente precisa, né? Como que eu vou conversar com essas pessoas, entendendo o lado delas também, que estão vindo de um outro país, numa situação, às vezes, bem difícil, né? Elas não estão vindo a passeio, e como a gente entrar nesse mundo também. E aí, nesse feedback, a gente nós fizemos ali uma prática, mas eu queria que ela sentisse também, né? Como é que eu, sendo lá uma estrangeira, estando ali no time dela, como que eu queria que ela me entendesse, né? E a gente fazer se entender e entrar um pouquinho nesse mundo do outro. Por que eu trouxe isso? Quando a gente falou sobre o futuro, eu vejo que a gente precisa ter essa empatia, né? Tanto nessa questão cultural, quanto na questão de diversidade, quanto na questão de gerações, que tá todo mundo falando sobre isso. Então, quando eu tenho empatia e eu vou tentar olhar na perspectiva do outro, isso faz com que o nosso futuro, mesmo que caminhando para a tecnologia, para os processos mais estruturados, olhem para a humanidade, né? Olhem para a pessoa que está lá do outro lado. Não é só mais um número ali dentro, né? E vocês, como grandes líderes e gestoras, trouxeram isso na fala de vocês o tempo todo. Mesmo falando de desenvolvimento, de posicionamento, vocês estavam o tempo todo olhando para o outro. O tempo todo falando assim, olha, eu quero ver o meu time evoluir, eu quero ver o meu time desenvolver. Quando eles... Nossa, eu olho assim... É esse amor, sabe? Essa empatia que eu vejo que no futuro e no presente que está acontecendo tão tecnológico, tem se perdido no meio do caminho. E quando a gente traz isso para nossa realidade aqui, para o que a gente está vivendo e olhando lá para frente, quem são essas pessoas que a gente quer liderar? Quem são as pessoas que a gente vai gerenciar, né? Que a gente vai gerir? A gente está olhando para lá, para dentro de casa, esses adolescentes que a gente está, né? Entregando para o mundo. Então, aqui eu vejo muita questão educacional, de cultura, de diversidade, para a gente também olhar para isso. E aí a gente vai para a última pergunta. E antes de ir para a última pergunta, vamos falar dos nossos patrocinadores desse Pod Greca de hoje, do segundo episódio, dos muitos? Mas tu quer que eu falo para dar tempo de tu comer mais uma? É porque eu já abri a bala, é só por isso que eu vou Eu sabia que tinha algo aí, né? Porque ela fala do patrocinador, mas joga para mim, né? Para dar o tempo dela botar na boca. Então a Grace vai explicar dos nossos patrocinadores por que esse Pod Greca só está acontecendo porque nós tivemos grandes empresas que olharam para esse Pod pra Greca. gente, E falaram assim, vamos sims, né?
Hã? A gente ama os sims. Sim, a Thaís gente leva também. alguns A gente nãos A também. gente leva os nãos, mas a gente ama os sims. Mas a gente. E faz parte do processo, né? Receber os nãos e os sims. Acelera. Então, É. antes da última pergunta. Antes né? das últimas, última pergunta, vai aí para os nossos patrocinadores enquanto eu Isso. como a minha Foi uma alegria última muito bala. grande receber o sim da Thaís para estar aqui, junto com ela, então, né? Temos aí a parceria, o patrocínio da Oliveira Alimentos, e aqui a gente já tem, né, na mesa uma pequena demonstração dos produtos aí, né? Porque a variedade de embalagens, né, de produtos aqui se amplia, e aí, com muito carinho, a gente agradece, né, a Oliveira, que apostou em levar, né, também a Escola de Líderes em 2022 para dentro do negócio. Já está aí com inscritos para 2023 também. E também vamos dar sequência com o módulo, né, que segue a partir da Escola de Líderes, que é a Liderança 2.0. Estaremos aí em 2023 com esse módulo lá também. Então, muito obrigada a Thaís aí por sempre... Também. Os líderes estão ansiosos, estão só perguntando Adorei. quando que é a data. Não era março? Não é abril. Não, mas era março. Ai, né? Já tá todo mundo numa preocupação. É porque essa é de 6 meses, né? E aí ela vai começar em abril lá, mas a gente sabe da ansiedade. A gente ama essa, tá? E também agradecer aí a Cláudia por ter dito sim, né? E aí, junto com a Cláudia, a gente tem aí o patrocínio da Autopeças Rio-Sulense, que é uma empresa rio-sulense que traz muito orgulho para nossa cidade aí também, e que a gente gostaria sim de agradecer, se a Cláudia até quiser complementar sobre a empresa e o negócio. A Autopeças, ela tá aí há alguns anos na cidade, né? Fica ali na avenida, já junto com a Retífica Cantagalo, né? Que são os do mesmo dono, entregando, né, as seguranças e o que for preciso aí para os veículos né, das pessoas. Ótimo, bom que a gente está sempre na estrada aí, caso, né, precisar, a gente já sabe onde ir. Só ligar. Karina, abastecida já está. A Karina já conseguiu terminar de comer? Mas eu quero aproveitar essa oportunidade, posso? Pode. E já quero dizer aqui, antes de eu abrir a próxima bala, porque não dá para comer o doce de leite que faltou a colher. Mas antes de eu abrir a próxima bala, eu gostaria de dizer para a galera que está assistindo a gente aqui, para se inscrever no canal, não é não? Se inscreva no canal, curta, comente, mande para todas as pessoas, gestoras ou não, pessoas que estão aí no mercado de trabalho querendo entrar, pessoas querendo entender de cultura, de estratégia, de pessoas. Então, curta, comente, mande aí e se inscreva no canal, porque teremos vários outros episódios, se Deus quiser, e as empresas também nos apoiarem. Também vamos falar disso, né? Então, vai lá. que eu ia falar. Então, a Grace vai. Enquanto a Grace fala, eu vou comer a Mais última uma bala. bala. Mais uma bala. Eu ia justamente comentar isso. Se você tem empresa e interessa para você participar de projetos como esse, logo em seguida nós teremos o episódio 3 e todos os demais, e você pode entrar em contato com a gente para estar participando e patrocinando projetos de impulsionamento, de ideias, de insights, enfim, aí para a sua empresa e liderança. E também dizer que a gente tem, dentro do nosso modelo de negócios hoje, Escola de Líderes, nós temos turmas abertas, turmas em company, né? Cláudia participou de uma turma aberta, a Thaís levou para dentro do Oliveira turma fechada. Nós temos também Escola de Líderes online, eventos também pontuais, né? Aí treinamentos de um dia, palestras, vários movimentos, e por isso siga o canal e também aí as nossas redes sociais. A Escola de Líderes presencial, aberta em Rio do Sul, terá início a próxima turma agora, dia 16 de março de 2023. Então, esse é um convite também para você. Dá tempo de se inscrever, já comi minha bala porque eu sou rápida. Dá tempo de se inscrever e dá para parcelar em até 12 vezes na plataforma, certo? E esse modelo da Escola de Líderes é um modelo de 10 encontros. Né? Então, dentro da programação 2023, vai acontecer de março a novembro, porque em novembro nós teremos 2 módulos na mesma data, porque tem o fechamento, tem a formatura. Então, é um modelo diferenciado. Entre em contato com a gente. Isso aí, bem prático. E a nossa última pergunta, ou nossa última rodada aqui agora, vai ser para que essas gigantes tragam aí. Já tiveram várias dicas aqui, né? Quem foi esperto anotou aí e vai pôr em prática o quanto antes. Mas a gente queria que vocês trouxessem
dicas para quem está na área de gestão de pessoas ou de liderança que vocês acham extremamente importante para se desenvolver, tá? Dentro dessa jornada de vocês, o que foi importante e quais são as dicas que vocês trazem? Eu tinha colocado só para a galera de gestão de pessoas, mas aqui também cabe para quem quer entrar, os candidatos para entrar para as empresas, né? Porque a gente está aí precisando de colaboradoras, as empresas crescendo. Então, aqui, dicas também para essas pessoas que estão aí no mercado de trabalho. 2 coisas. Muito importante entender a pessoa que está procurando o que ela realmente quer, né? Onde que ela quer seguir o caminho, se formar, buscar formação, trabalhar e entender se aquele é o propósito de carreira dela, porque hoje tu fazer uma formação errada, ela vai te trazer às vezes muitas consequências, né, na tua vida, e tu vai se sentir frustrado nesse sentido. Então, ter um alinhamento, ver se você fecha com aquela carreira, né, e se identificou, corre atrás, vai atrás, se desenvolve, a gente se motiva aquilo, né? Eu acho assim, quem encontra o caminho, vai com amor, a coisa acontece, a gente vai atrás, está sempre procurando, é incrível o quanto que a gente corre atrás de se desenvolver na área onde a gente vê que tem afinidade, seja ela na indústria, seja ela na área comercial, a pessoa que se identifica com a área, ela vai atrás e vai se transformar. E é ali que a gente identifica os grandes potenciais, os grandes profissionais, né? E é muito importante a gente seguir aquilo que a gente vê que a gente tem afinidade, busca se transformar dentro daquele profissional que a gente quer ser e vai buscar. E ali a gente vai firmar a carreira, é bem importante. Para quem já está na área e quem está entrando tanto na área de gestão como de liderança, né, eu acho que buscar o conhecimento, né, o entender o que envolve tudo isso, né, entender as características, o que precisa se desenvolver e buscar se direcionar nisso, né. Às vezes a gente foca tanto no conhecimento técnico e a gente não foca no conhecimento comportamental. E daí entra também essa questão, de novo, inteligência emocional, a comportamento, a questão da escuta, né, do feedback, né, então, buscar conhecimentos para esse tipo de coisa, né, porque parece fácil, mas não é, né, se aperfeiçoar nesse sentido, né. E quem está entrando no mercado de trabalho, eu vou, né, claro, fazer das minhas palavras as palavras da Thaíde, porque assim, né, entender principalmente o que tu quer fazer. Isso é importante, que nem a gente agradece, né, dizer que a gente tem um brilho do olhar, porque realmente a gente ama o que faz. Né, e acredito que eu posso falar para a Thaíde de amar o que eu faço, né. Claro, a gente entra nos conflitos de carreira, será que eu estou no caminho certo? Né, às vezes a gente tem, né, umas dessas, né, mas daí a gente começa a olhar, não, é isso, eu amo o que eu faço, né, e daí é gostoso de levantar de manhã cedo para ir trabalhar, né, daí a gente deixa de falar em trabalhar para servir, né, serviços, né? Eu vi esses dias isso aí, isso me amou, eu amei muito isso, realmente também, porque a gente vem, né? Que você faz o que você ama, se você faz o que você ama, você não trabalha nenhum dia, né? Porque você serve, né? Então, e eu acho que é esse contexto que a gente tem que trazer até desde casa, mudar esse paradigma lá de casa, porque quando a gente vai para casa, quando a gente trabalha num lugar que a gente não gosta, a gente vai para casa estressado. Também envolve família. E daí teu filho vai olhar, cara, é ruim trabalhar, né? Então, é olhar isso, é olhar, quem está entrando no mercado de trabalho é olhar o que eu gosto de fazer, o que eu quero realmente, é isso que eu quero fazer, né? E daí sim, daí tu se desenvolver com aquilo, e assim, a gente não está falando só de graduação, a gente não está falando só de pós-graduação, a gente está falando de curso, a gente está falando de leitura, a gente está falando do conhecimento na palma da mão, né, de ser autodidata sim, né, de tratar o conhecimento como um investimento e não como uma despesa, né, tu olhar isso como um investimento para ti, né, então tu buscar esse sentido, né, qual é o sentido que tu quer para aquilo. Eu acho que, principalmente quem está entrando no mercado de trabalho, e talvez até mesmo quem queira mudar de carreira, né? Porque às vezes não estou feliz, tá? Se eu quero mudar de carreira, o primeiro passo é
o que eu quero fazer, né? Parar, sentar. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Me aperfeiçoando para chegar lá, né? E todo mundo, não importa a idade, todo mundo pode, né? Buscar algo melhor. Posso dar uma dica também? Pode? Qual é a sua dica, Grace, Felipe? Eu vou trazer provavelmente semelhante a delas, mas numa fala diferente. Para quem é da área de gestão de pessoas, para quem é liderança, para quem quer entrar no mercado de trabalho, puxa para você a responsabilidade de autoanálise. E é o que vocês trouxeram. Né? Muitas vezes a gente culpa o mercado, culpa as oportunidades das empresas, porque aquela empresa não fez isso por mim, porque eu não cresci tão rápido quanto eu merecia, né? Enfim, eu gostaria de trazer essa fala nesse momento, essa dica para olhar para si enquanto líder, para olhar para si enquanto gestor, né? Aí na área de pessoas, para olhar para si enquanto candidato, quanto realmente eu me conheço, quanto realmente eu estou puxando a responsabilidade para mim dos meus resultados, né? Quando olha para a área de gestão de pessoas. E isso a gente ouve muito, né? A diretoria não me apoia. E aí, será que eu estou, né, olhando de maneira diferente para minha entrega? Será que eu estou olhando para onde eu tenho oportunidade? Será que eu estou sendo criativo para trazer de novo? Então, traga para você essas perguntas avaliativas para trazer, sim, aí o seu melhor, a sua melhor busca, e aí vai atrás de conhecimento, vai atrás de grupos, né, de desenvolvimento, que é o que a gente... É um network valioso, participe da escola de líderes, que a gente tem muita troca. Pegou a minha dica. Ai, desculpa, vou parar por aqui, então continua, Karina. Mas é só pra gente ir aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Nesse dia aqui, um presente realmente para nós, e acredito que para quem está assistindo, e para quem está assistindo aí, muito obrigada. Coloca um comentário aí de como foi para você. Então, a minha dica, obviamente, é se capacite, faça uma formação arrojada, né, Cláudio? Ó, arrojada, que defina uma formação arrojada? Uma formação arrojada é uma formação na prática, né? Sem mimimi, sem romantizar a liderança. A gente fala assim, filho, a liderança é isso, é pauleira todo dia. Você quer mamão com açúcar, não é aqui. Quer docinho de banana, é só Oliveira. Não tem, entendeu? Não tem porque é desafio diário. Karina Oliveira, Bala Oliveira, tudo Oliveira, gente. Atitude Oliveira. Ó, então, venha para a Escola de Líderes Greca, porque aqui não tem mamãozinho com açúcar não, né? É liderança desromantizada. É isso que a gente prega. Por quê? Porque é desafio diário, né? Os heróis não têm capa, a gente vem para a batalha mesmo diária para desenvolver pessoas e a gente sabe o quanto isso é desafiador, mas também ao mesmo tempo satisfatório, né? Que vocês trouxeram muito bem isso aqui. Então é isso. A minha dica é essa, busca de conhecimento. Gostei que as meninas trouxeram a questão de livro. Tem muito podcast, inclusive o Pod Greca falando sobre... Estou só puxando sardinha, né? Tá bom. Tem que vender o nosso peixe para que a gente tenha mais episódios, não é não, Tobias? Claro. Então tá. Porque olha só como isso é rico, né, gente? Como isso é abundante. A gente prospera e quando a Cláudia trouxe a questão do servir, a gente está aqui servindo, né? Oliveira, a gente está servindo a Cláudia, a gente está servindo Tobias nos servindo. Eu vim servir Grace me servindo o tempo todo, ela me serve mais do que eu a sirvo. Isso tá... Mas, enfim, eu quero dizer que quando um cresce, todo mundo cresce junto. Não tem que ser dividir essas coisas, porque quando abunda, né, quando o negócio cresce, todo mundo cresce. Não tem como a escola de líderes não crescer, ou crescer e as gestoras não. E as gestoras crescerem e nós não. A gente quer que vocês voem porque a gente quer ir junto, entendeu? Ambiente, fala muito disso, né? Então, Pod Grecas aí também, sendo um grande baú de conhecimento, com gestoras, monstras incríveis aí da questão de gestão de pessoas, de liderança. Quero agradecer o sim de vocês, a presença, os patrocinadores, Tobias que está nos servindo, a Grace Monstra aqui também do lado, uma grande líder. E aí,
pra gente dar tchau aqui, meninas, fala aí uma palavra. O que se resumiu essa nossa conversa aqui de hoje? Em uma palavra. Essa não estava no script, mas é pra gente fazer isso e dar tempo de eu... Meu Deus. Só uma. Sucesso de pessoas. Sucesso de pessoas. Pessoas, né? Acima de tudo. Compartilhamento. Né? Foi um compartilhamento para mim isso. Meu, inspiração. O brilho no olho é inspiração. Olha, o meu é... Eu vou falar uma palavra só. Bala de banana. Não, gente. Não, isso aí é muita palavra. Tem 3 aí. Não. Esse podcast foi incrível. Incrível a minha palavra. Muito obrigada por compartilhar conhecimento, experiência, vivência e serem de verdade. Muito obrigada. Fechamos então? Então, tchau, Tobias. Tchau, galera. Curte, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo de valor, porque aí a gente vai ter o 3º, 4º, até chegar no 100º e por aí a gente segue. Lembrar, né, Cláudia? É isso, né? Obrigada, galera. Tchau.